Meus queridos, minhas queridas, sejam muito mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar uma série de vídeos para a resolução de questões da segunda fase da Unicamp. O vestibular está chegando e a gente precisa se preparar, entender um pouquinho qual é a mecânica dessa segunda fase, que não é um vestibular muito fácil, a gente precisa assumir isso, tudo bem? Bem, eu separei para vocês 15 questões, tá? 15 questões e vou dividir esse vídeo em 3 partes, cada parte com 5 questões. A terceira parte do vídeo contém todas as questões de biologia da segunda fase do ano passado, então são da última edição do vestibular. Muita atenção! Para variar, o PDF vai ficar disponível, o link para o PDF estará disponível aqui na descrição do vídeo, assim como a minutagem das questões que serão respondidas em cada um dos vídeos, tá? A 1 a 5 estão aqui embaixo para essa primeira parte. E antes da gente embarcar nesse caminho da Unicamp, o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é a hora do estudo. Então vamos lá, nossa primeira questão é do ano de 2017. Quando se pretende transformar a espécie X na espécie Y, ambas devem ser unidas por fertilização e, em seguida, os híbridos resultantes devem ser fertilizados com o pólen de Y. Depois das várias proles resultantes, seriam selecionadas aquelas que apresentassem maior semelhança com Y, que novamente seriam fertilizadas com pólen de Y, e assim sucessivamente até que, finalmente, Y se mantivesse constante nas gerações seguintes. Por este processo, a espécie X teria sido transformada na espécie Y. O trecho acima, adaptado da tradução do artigo de Gregor Mendel, ilustra o interesse de Mendel na transformação das espécies. Então vamos aqui. Como que faz para tirar isso aqui? Deixa eu até fazer isso. Então, primeira questão aqui. A. O processo descrito por Mendel está relacionado com a prática amplamente usada na agricultura. Quais as vantagens da utilização desse processo na agricultura? Muito simples, tá? Esse processo é um melhoramento genético por uma reprodução seletiva, manipulada, tá? Então o agricultor, nesse caso, ele manipula os cruzamentos buscando esse melhoramento genético. Quais são as vantagens disso? Bem, vai depender de qual é o melhoramento que eu estou buscando. Eu posso ter uma resistência a pragas, eu posso ter uma resistência a adversidades físicas e químicas no solo, ou temperatura, ou até a própria questão hídrica. Eu posso ter também um aumento da minha produtividade, eu posso produzir frutos, por exemplo, com maior quantidade de uma determinada substância ou com uma menor quantidade de uma determinada substância. Por aí vai, tá? Os benefícios do melhoramento genético para aquilo que se produz, né, são vários, vai depender daquilo que você busca para aquele melhoramento genético. E aí vai depender de cada uma das culturas que está sendo realizada. Mas a gente pode citar claramente numa prova isso, tá? Resistência a pragas, a adversidades físico-químicas, resistência a adversidades climáticas, aumento da produtividade, melhor qualidade do produto. A gente pode citar esses melhoramentos, né, esses benefícios, que todos eles estão corretos, tudo bem? Vamos lá para B. Considerando que a espécie X tenha as características Azão e Bzão, que a espécie Y tenha as características Azinho e Bzinho e que os alelos Azão e Bzão são dominantes a partir do cruzamento de X com Y, em quantas gerações todos os descendentes resultantes teriam apenas características Azinho e Bzinho? Quais seriam os genótipos formados em cada uma das gerações? Eu vou subir aqui, gente, para a gente ter um espacinho para poder fazer, tá? Hoje eu vou tentar usar aqui os comentários em texto, que eu acho que ficam melhores para a gente poder organizar. Então a geração 0
vou botar aqui com 2 pontos, tá? Vocês estão enxergando aí em cima. Ela é Azão, Azão, Bzão, Bzão, versus Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Por que eu estou chamando de geração 0? Porque ela é a geração original. Eu vou começar a contar as gerações a partir desta, tá? Então, vamos lá. Geração 1. Estou aqui fazendo na escalinha. Opa! Tá? Esse cruzamento de Azão, Azão, Bzão, Bzão e Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai dar todos os descendentes com esse genótipo, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu vou pegar esses descendentes e vou cruzar novamente, certo? Vou cruzar novamente com Y, que eu sei que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Na minha geração 2... Opa, deixa eu deixar um pouquinho aqui, para não invadir o espaço. Na minha geração 2... Opa! Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu odeio esse programa. Mas o que eu gosto de usar, infelizmente, não está pegando muito bem. Ele está deformando a fonte. Então, tem que ser por aqui. Na minha geração 2, o que eu vou ter aí, resultante desse cruzamento aqui? Vamos lá. Na minha geração 2, tá? Eu vou ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu vou ter também Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Vou ter Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E vou ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O próprio enunciado diz para mim aqui que eu vou pegar, tá, as plantas que possuem maior característica próxima à espécie Y, que no meu caso aqui é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E vou multiplicar com ela, tá? Que é a Y. Então, nesse caso, na minha geração 3, se eu só vou pegar essa aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu só vou ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho produzida, certo? Então, 1, 2, 3. São 3 gerações, tá? Então, primeira geração, eu vou multiplicar aqui. Na segunda geração, eu vou ter esses 4 possíveis genótipos, tá? Eu não fiz aqui o quadro de Punnett, mas você pode fazer para poder achar essa resposta, tá? Eu vou pegar exatamente essa, que é aquela que tem as maiores semelhanças com a planta Y, vou cruzar com a planta Y, como eu fiz nas outras gerações, e vou obter apenas esse resultado. Então, 3 gerações aqui na B, beleza? Vamos para a questão 2, que também é de 2017. E uma questão que naquela época foi bastante atual, tá? Em 2016, verificamos as consequências do derrame do grande volume de rejeitos de uma mineradora que se espalhou pelo mar a partir da foz do Rio Doce. Os resíduos formaram uma mancha móvel que alterou o equilíbrio do rio, do mar e impactou a economia local dependente da pesca. A. Qual foi a consequência do avanço da lama na biodiversidade do ambiente marinho? Justifique. Vamos lá. Eu tenho 2 possíveis situações aqui, e as 2 situações podem fazer um paralelo com o processo de eutrofização. Vamos relembrar da maré vermelha, né, que é um processo de eutrofização que causa aí uma grande quantidade da mortandade de peixes, tá? Eu tenho, na maré vermelha, um tapete de algas cobrindo o oceano, tá? Aquela região. Esse tapete de algas, ele produz 2 coisas, ele tem 2 consequências diretas. Primeiro, a produção de uma substância tóxica, que vai fazer com que os peixes morram. Segundo, o impedimento da penetração da luz solar naquele ambiente aquático, ao
acabando com a fotossíntese, né, dos produtores e, obviamente, acabando com toda a cadeia alimentar, fazendo uma reação em cadeia aí, né? Eu acabo com os produtores, consequentemente com os consumidores primários, depois com os secundários, depois com os terciários e por aí vai, tá? E, como consequência final, se a gente quiser ainda levar isso em consideração, eu vou ter um acúmulo de matéria orgânica naquele ecossistema que também é nocivo. Beleza? Tudo isso está acontecendo aqui. O que eu tenho nesse caso da lama? Eu tenho duas situações importantes. Primeiro, uma possibilidade dessa lama, já que a gente está falando de uma lama de mineradora, conter sim substâncias tóxicas, metais pesados, que podem sim causar mortandade dos animais daquele ecossistema. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso citar na resolução dessa questão. E o segundo ponto é, obviamente, eu estou falando de uma lama, ela turva a água, impede a penetração da luz solar e, obviamente, acaba com o processo de fotossíntese, acaba atingindo diretamente a cadeia alimentar e aí eu tenho exatamente a mesma reação em cadeia da maré vermelha. Eu acabo com os produtores e, consequentemente, com consumidores primário, secundário, terciário e por aí vai, tá? Então, a questão, ela não é diretamente sobre eutrofização, mas ela traz exatamente as mesmas consequências da eutrofização, que como eu sempre repito aqui, é um tema que é recorrente em tudo quanto é prova de vestibular, em tudo quanto é prova do Enem, tá? Muito importante a gente sempre ter o processo de eutrofização fresquinho na nossa cabeça. B. Cite 2 fatores decisivos para a recuperação da ictiofauna do Rio Doce. Gente, muito simples. Eu posso fazer a retirada da lama, eu posso fazer também o reforço da mata ciliar, preservação da mata ciliar, que ajuda na limpeza daquele ecossistema. Eu posso cuidar, e aí como consequência indireta isso, né? Eu posso cuidar das nascentes e garantir que a água continua fluindo com qualidade, para que eu possa fazer esse escoamento da lama ser mais rápido e recuperar rapidamente o ecossistema, tá? Eu posso ter aí também outras ações, como a proibição da pesca. Então, aquela fauna que está lá, que está sendo diminuída pela própria ação ambiental, ela pelo menos não é retirada pela pesca, então eu dou mais chances dela se reproduzir e automaticamente eu consigo fazer com que aquele ecossistema se recupere de uma maneira mais tranquila. Então, existe uma série de ações aí que eu posso fazer para poder melhorar a recuperação da ictiofauna do Rio Doce. Beleza? Então, eu citei 4, tá? 4 fatores, você precisa escolher 2 desses aí para poder responder a questão. Vamos para a questão número 3. As plantas crescem e se desenvolvem em ambientes com grande variação na disponibilidade de energia luminosa, apresentando importante aclimatação da fotossíntese e da respiração foliar. A figura abaixo representa a variação das trocas gasosas de 2 espécies, A e B, em função do aumento da disponibilidade de luz. Valores positivos indicam fotossíntese e valores negativos, respiração. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu percebo, aqui está o meu zero, né? Vou riscar o zero aqui só para ficar mais fácil. Quando eu tenho valores abaixo de zero, aquela planta está fazendo só respiração. Quando eu tenho valores acima de zero, a planta está fazendo, além da respiração, porque isso não para, fotossíntese, e ela acaba fazendo mais fotossíntese do que respirando, então ela está produzindo oxigênio, está produzindo matéria orgânica e liberando esse oxigênio na atmosfera e reservando essa matéria orgânica. A. Qual espécie estaria mais apta a se desenvolver em ambientes de subbosque, onde a luz é um fator limitante e raramente excede 200 micromol por metro menos 2? Essa é a unidade de medida aqui. Aí eu vou deixar para a física ler. Justifique sua resposta. Gente, a gente pode ir por diversos caminhos, tá?
e muitos caminhos mesmo dentro dessa questão. A grande questão aqui que eu tenho é a seguinte. Vamos observar o gráfico. Quando eu tenho aqui 200 micromols, tá? Vou traçar aqui também. Ó. Praticamente a espécie B atinge o seu ápice na sua fotossíntese. Enquanto a espécie A, ela tem seu ápice ainda por ser atingido após 400 micromols. O que significa isso? Significa que a espécie B, ela tem uma produtividade maior com uma menor quantidade de luz. Entenderam? A sua produtividade máxima é atingida com uma menor quantidade de luz. Automaticamente, se eu estou num subbosque, como traz aqui a questão, e tenho uma disponibilização de luz menor, a espécie B é muito melhor adaptável a esse ecossistema do que a espécie A, certo? Então, eu obviamente escolho por essa justificativa a espécie B. B. Além de modificações fisiológicas, como as citadas nas trocas gasosas, cite outras duas características das folhas que tornariam as plantas aptas a se desenvolver em ambientes sombreados. Ó, gente, tem aí uma série de características, mas eu acho que duas são principais. Primeiro, aumentar a superfície de contato para que eu possa ter mais contato com a luz solar. Isso significa aumentar o tamanho das folhas, tá? Folhas maiores, mais superfície de contato e aí mais absorção da luz solar. Segundo, não adianta eu aumentar o tamanho da folha se eu não aumentar a concentração de clorofila dentro dela, tá? Como eu aumento essa concentração de clorofila? Aumentando a quantidade de cloroplastos que eu tenho por célula. Então, eu aumento a superfície da folha e aumento a quantidade de cloroplastos nas células dessa folha, e aí eu consigo ter um maior aproveitamento da luz solar. São dois fatores importantíssimos que cabem muito bem na resposta para essa questão, tá bom? Questão número 4. Questões de código genético. Essa é de 2018. Dados genéticos podem ser utilizados para estudar populações de uma espécie no ambiente natural. Por exemplo, amostras de DNA podem ser coletadas para identificar espécies, estimar tamanhos populacionais ou identificar indivíduos. Um pesquisador coletou 2 amostras de fezes em uma localidade na Índia e sequenciou parte do gene GADF dos DNAs extraídos a partir delas. Como resultado, foram obtidas as sequências abaixo. Apenas uma das fitas do DNA é mostrada. Tudo bem. Então, a amostra 1 e a amostra 2, certo? Estão aqui. As sequências da mesma região do gene GAPF nos genomas do tigre de Bengala, Panthera tigris, e do leopardo, Panthera pardus. Tenho aqui, então, as sequências do Panthera tigris e do Panthera pardus. A. De posse desses dados, responda. As amostras de fezes 1 e 2 pertencem com maior probabilidade a tigres de Bengala ou a leopardos? As amostras 1 e 2 pertencem ao mesmo indivíduo ou a 2 indivíduos diferentes? Justifique sua resposta. Então vamos subir lá. Eu vou começar primeiro para saber se é do mesmo indivíduo ou não, tá? Como eu vou fazer isso? Comparando a sequência de bases nitrogenadas da amostra 1 com a amostra 2. Então, ó, AIA, CIC, AIA, GG, GG, AA, TT, CC, CC, AA, TT, AA, CC, 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 GT. Opa, primeira incoerência aqui. CC, AA, opa, segunda incoerência aqui. AA, TT, GG, GG, TT, GG. Eu tenho aqui 2 bases nitrogenadas diferentes no meu código genético. O que significa isso?
que eu não estou falando do mesmo indivíduo. Beleza? Ficou claro? Agora vamos comparar, fazer exatamente esse comparativo com a Pantera tigris e a Pantera pardus, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai seguindo igual, vamos ver onde a gente tem a diferença, tá? Então, a primeira diferença vem no terceiro códon aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui o terceiro códon, que para Pantera tigris é TCC. Nas duas amostras eu tenho TCC e para Pantera pardus é TCT. Primeira situação aqui que eu tenho essa diferença. Já aqui no quarto códon, eu tenho outra diferença, que eu tenho AAT na Pantera tigris e AAC na Pantera pardus. Então, aqui eu tenho AAT, que já me indica Pantera tigris, tá? Vamos ver se tem mais aqui para frente. Temos aqui, ó. Então, eu vai sempre contando de 3 em 3 para você marcar os códons, tá? Então, eu tenho aqui, neste códon aqui... Ah, e também tenho nos dois últimos, né? Então, são os dois últimos códons. ATG, 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 GTG, GTG, GTG. Então, comparando os códons aqui das amostras 1 e 2 com a amostra da Pantera tigris e da Pantera pardus, eu consigo, então, identificar que tanto a amostra 1 quanto a amostra 2 são pertencentes ao tigre de Bengala, a Pantera tigris, certo? Só uma conferência do código genético não é difícil. B. Um crítico argumentou que o trabalho do pesquisador não era válido, pois as sequências do gene nuclear GAPT foram obtidas a partir de amostras de fezes. Segundo o crítico, o material genético nuclear de felino só poderia ser extraído com qualidade a partir de hemácias, eritrócitos, coletadas dos animais. Quem tem razão, o pesquisador ou o crítico? Justifique. Olha só como isso é fácil. Nos mamíferos, os eritrócitos, as hemácias, os glóbulos vermelhos, chame de como você quiser, são células bicôncavas anucleadas. O que significa isso? Que eu não tenho nelas material genético. Sendo assim, o crítico não pode ter razão, porque eu não tenho material genético nas hemácias para poder fazer a comparação. Acabou. Simples, prático e rápido. Essa é a resposta. Tem nem muito o que pensar. Beleza? Essa foi de presente, tá bom? Vamos então para a questão número 5. Questão 5. Na questão número 5, que é de 2018, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. As questões a seguir tratam da alimentação e saúde humana. A. Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando separadamente as populações masculina e feminina, em qual faixa etária houve maior crescimento proporcional de obesos entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo? Só para a gente tentar já observar, sem olhar para os gráficos, ó, ele está falando de crescimento proporcional. Sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde, explique a necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade. Então, vamos para o primeiro ponto, onde a gente teve maior crescimento proporcional, tá? Então, sexo masculino, 5 a 9 anos, eu saltei de 11 para 35, certo? Sobre o sobrepeso, de 3 para 17 quando eu falo de obesidade, tá bom? Então, eu quero saber de obesos, eu tô falando então do branquinho aqui. No caso de 10 a 19 anos, eu saltei de meio para 6. No caso de 20 ou mais, de 3 para 12. Se eu estou falando de crescimento proporcional, aqui eu tive um crescimento de 6 vezes. Eu e o mouse, ó, que beleza. Aqui eu tive um crescimento de 12 vezes. E aqui eu tenho um crescimento de 4 vezes. Eu falo que eu odeio fazer
isso por esse programa, não é à toa. 4 vezes, tá? Então, o maior crescimento proporcional no sexo masculino está entre a idade de 10 e 19 anos, que cresceu 12 vezes o número de obesos em relação a 1975. No caso das mulheres, aqui eu tenho um crescimento de 6 vezes. Mesmo sistema, gente. Aqui eu tenho um crescimento de 4 vezes. E aqui, basicamente, um crescimento de 2 vezes. Ou seja, meu maior crescimento está na idade de 5 a 9 anos, tá? Então, para homens, 10 a 19, para mulheres, 5 a 9 anos. Segunda parte da questão diz, sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério, explique a necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade. Bem, a necessidade vem dele ser o principal nutriente, a principal molécula energética utilizada pelo nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala de carboidrato, mesmo falando de amido, mesmo falando de glicogênio, mesmo falando de sacarose, a gente sempre vai converter tudo em glicose, e a glicose vai fazer a via glicolítica, quebrar em piruvato, fazer o ciclo de Krebs e gerar aí fomento para a cadeia respiratória, ou transportadora de elétrons, que vai nos gerar ATP. Só que quando eu tenho uma demanda de energia que é suprida e eu consumo mais energia, mais carboidrato do que a minha energia, do que a minha demanda energética pede, eu obviamente preciso armazenar então isso, porque eu não vou criar energia sobressalente, eu vou armazenar para criar quando eu preciso, para gerar ATP quando eu preciso. A primeira coisa que eu vou fazer com essa glicose em excesso, gerar glicogênio. Só que o glicogênio, que é um polissacarídeo, ele tem uma quantidade X de reserva para poder fazer. Quando elas são saturadas, eu começo a gerar o quê? Triacilglicerol, que vai ser armazenado no tecido adiposo. E, obviamente, se eu estou armazenando no tecido adiposo, eu estou contribuindo para o sobrepeso, eu estou contribuindo para a obesidade, tá? Então, ela causa obesidade porque quando eu consumo mais carboidratos que a minha demanda energética pede, eu transformo esses carboidratos em gordura armazenada no tecido adiposo. Vamos para B. O consumo diário de frutas, hortaliças e legumes é considerado altamente benéfico para a saúde humana. Um estudo realizado no Hospital do Câncer de Barretos indicou que as hortaliças da família das crucíferas, brócolis, couve-flor, couve, agrião, rúcula, entre outras, após passarem por processamento enzimático no organismo, liberam sulforafano e indol 3-carbinol, substâncias capazes de inibir a proliferação celular. O que é o câncer? Por que as hortaliças da família das crucíferas são consideradas importantes na prevenção dessa doença? Bem, o câncer é uma doença gerada através de uma mutação celular que faz com que aquela célula mutada, tá? E essa mutação ela pode ser, inclusive, já ter uma origem em outras gerações, né? A predisposição para o câncer, ou pode acontecer por conta de uma mutação que acontece em vida ainda, né? Assim, no próprio organismo, por exemplo, o câncer de pele pela radiação ultravioleta. E essas células mutadas, elas perdem a regulação das suas mitoses, ou seja, elas se multiplicam sem parar, elas se multiplicam desordenadamente. Existe uma proliferação dessas células, tá? Obviamente, quando eu tenho essa proliferação de células e essa não regulação das mitoses, isso para mim não é benéfico, tá? Por que as hortaliças da família das crucíferas são consideradas importantes na prevenção dessas doenças? Porque, como mesmo diz o enunciado da B, elas, após o processamento enzimático do organismo, liberam essas duas substâncias incapazes de inibir a proliferação celular. Ou seja, elas começam a diminuir o número de mitoses. E isso faz com que o câncer se estagne ou então que ele cresça numa velocidade desacelerada. E isso é importante para que a gente possa atuar com o tratamento,
tá? É exatamente por isso, é quase autorrespondida pelo próprio enunciado essa parte da questão, tá? Ele já diz lá que isso está acontecendo. Beleza? Bem, essas foram as 5 primeiras questões. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte das nossas questões da Unicamp, da segunda fase da Unicamp. Ainda tem mais 2 partes pela frente, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixando o @Renologia no Twitter, TikTok ou Instagram para você seguir. Sempre legal, porque tem algumas dicas extras de biologia por lá. E deixo também, obviamente, o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!